Sejam muito bem-vindos ao Power Mind Connect TV. E hoje a gente vai fazer o contrário. Hoje a gente pegou de jeito aqui o nosso entrevistador e a gente colocou ele na cadeira do entrevistado sem ele saber. Então, José Vicente, seja muito bem-vindo ao seu programa. Muito obrigado. Então, eu que seja bem-vindo, né, ao meu programa. Mas vamos lá, vamos ver se vocês vão pegar pesado comigo aí. Então, se você ainda não sabe, nós temos um quadro que é a Caixa Preta, né? Da onde saem os insights, experiências, né? Memórias dos grandes empresários e os CEOs do Brasil. E hoje aqui, o nosso amigo e sócio José Vicente, fundador desse projeto, entrevistador de sucesso há tantos anos, vamos ver o que está lá dentro, lá no fundinho, né, irmão? Vicente, a primeira pergunta. Depois de tantos anos convivendo com os maiores empresários do país, o que você percebe que eles têm em comum e que quase ninguém fala, mas você com seu feeling descobriu? Herbert, uma coisa interessante, né, de conviver com, nesses últimos quase 10 anos que eu estive à frente ali da revista Forbes, né, e eu tive o prazer de conviver com pequenos, médios, grandes, gigantes, microempresários. Todos eles são pessoas como qualquer outra. Então, basta você tratá-los como uma pessoa, como qualquer outra, tratar bem, de igual para igual. E as pessoas não, muitas têm aquela, nossa, intocável, né? Que medo e tal. Não. Se você tiver alguma coisa para compartilhar, para ensinar, para doar para essas pessoas, eles vão aceitar de muito bom grado, com gratidão e, melhor ainda, quem sabe um dia eles retribuam isso multiplicado por 100, por 1000, por 1.000.000. Legal. Depois de ter visto tantas histórias, centenas de histórias, né? O que é que você acha que separa um empresário que cresce de um que chega num certo limite, que tem um teto? A diferença dos que batem no teto e dos que superam o teto, que eu reparo, isso também vale para os pequenos empresários, né, que eu acompanho ali, a luta, a resiliência, a obstinação, é que eles não têm pena de si mesmos. Eles batem a cabeça nesse teto, botam um band-aid ali e seguem em frente, entendeu? Muitas vezes isso até custa, né, para ele. E eu não estou falando de um custo financeiro, mas tem sequelas, né, até na vida pessoal. Tem. Eu conheço empresários aí que, com diferentes graus de arrependimento, sacrificaram a vida pessoal. Alguns até perderam a família, né, no sentido de divorciou, perdeu contato com os filhos, esse tipo de coisa, em nome desse propósito, dessa obstinação por fazer alguma coisa, né, não só por eles, mas pela sociedade, pelo mercado, enfim, para o bem comum, né, de fazer a diferença no mundo. Então, o que eu vejo de comum é isso. Bateu a cabeça no teto, faz um curativo e continua subindo. Bacana. Vicente, uma pergunta aqui que não quer calar e é aprendizado para todos nós. Por que tantos empresários incríveis continuam invisíveis, mesmo tendo negócios relevantes? Porque, como eu disse, são pessoas como qualquer um de nós. Então, tem aqueles que são muito tímidos, aqueles que travam na frente de uma câmera, mesmo uma câmera de um celular. Tem aqueles que não gostam de exposição, tem aqueles que têm medo de tecnologia, tem aqueles que se acham donos da verdade e não precisam disso. Qualquer que seja a trava que segura essa visibilidade, eles precisam entender que nos tempos atuais você tem que destravar essa trava. De qualquer maneira. Eu mesmo já procurei hipnoterapia, terapia, coach, curso de oratória. Eu acredito que até por experiência própria, né? Quando é que você acredita que ele tem que sair das sombras da própria empresa e assumir um protagonismo? Porque você deu visibilidade para muita gente. Você conseguiu pegar muita gente que tinha uma empresa bem-sucedida, uma história de sucesso, porém ali, né, nos bastidores, e você conseguiu pegar pessoas e colocar dando visibilidade, relevância, autoridade, né? Pois é. Houve um ponto de virada? Foi algo gradativo? Então, eu sempre fui também tímido, né, meio introvertido e tal, mas eu, de alguma maneira, eu já sabia que
como uma pessoa de comunicação, eu tenho que sair da sombra, eu tenho que ir para frente, né, das câmeras, do celular ou de televisão. E aí, microfone, né? Então eu já fui locutor, já fui repórter de TV a um custo miserável, porque eu ficava extremamente nervoso quando ligava o microfone, quando ligava a câmera, me dava até enxaqueca depois. Mas aí entra aquilo que eu falei, bate a cabeça, bota um curativo e segue em frente. Eu falei, eu não posso parar por causa disso. Eu poderia ter ido mais longe até, eu acho, né? Se eu tivesse insistido mais, se eu tivesse buscado ajuda de pessoas com mais conhecimento, mais experiência, mais técnica do que eu ali na raça, tentando me virar sozinho. Mas pela insistência, pela persistência, pela constância, eu acabei até que virando um bom comunicador, um bom repórter. Continuo ficando um pouco nervoso. Veja a modéstia nele. Eu acabei que virei um bom comunicador, um bom repórter. O cara é bom, viu? O cara ficou 10 anos à frente da Forbes no Brasil e ele ficou um bom comunicador, um bom repórter, né? Já que é para quebrar a modéstia, antes disso eu também já fui chefe de várias outras coisas, diretor de televisão, enfim. Legal. Já. Esse é o Vicente. Que tipo de empresário vai ter mais relevância nos próximos anos, na sua opinião? Aquele que souber comunicar para o mercado, para os seus consumidores, os seus valores de forma honesta, sincera e transparente, quaisquer que eles sejam. Se os valores dele forem ruins, ele vai ter uma legião de clientes alinhados com ele. Verdade. Mas pelo menos vai ser uma relação de honestidade. É verdade, eu gostei dessa. Você é ruim, você vai atrair só ruim. Tudo bem. Tudo bem. Ruim com ruim. Tem mercado para todo mercado mundo. pra tudo. Vai ser um ruim consciente. Né? É um É lógico. consciente, é o que você quer. É a transparência e a honestidade. Vicente, eu queria ficar aqui o dia inteiro conversando com você, mas infelizmente a gente vai chegando aqui ao final do nosso programa. Vou deixar o Herbert aqui finalizar. Eu quero agradecer aqui profundamente a oportunidade de estar aqui, de estar ao lado desses dois grandes feras aqui do empreendedorismo, que me deram a oportunidade de ajudar dentro do Power Minds, de estar junto dos outros sócios, dos embaixadores também. Sou muito grato, vou ser eternamente grato. Pode ter certeza que vou levar o nome de vocês para onde eu for. Então, muito obrigado. Viu? Eu que agradeço. Eu agradeço, meu irmão. Marcelo, para vocês que não conhecem, mas vão conhecer essa figura, é engraçado, né? Ele é um cara que pega empresários, que tem conhecimento, que tem habilidade, lança na internet, faz a pessoa compartilhar aquela mensagem para o mundo. E quando ele viu o Power Minds, né? E a gente tem uma mentoria junto, e aí quando ele viu o Power Minds, ele falou, que história é essa aí? Me fala isso aí. Ele falou, Herbert, cancela a nossa mentoria, eu quero fazer parte desse negócio, eu vou levar isso para o mundo. Então, o nosso intuito é ser usados por Deus para transformar a sua vida, conectar vocês nos maiores insights, pensamentos, mensagens, conhecimentos dos maiores do Brasil e do mundo. E aí eu quero fazer uma pergunta última para você. Se você pudesse deixar uma provocação para quem está nos assistindo agora, irmão, qual seria? Tapa na cara da galera. Mexe com eles. Se você não é empreendedor, comece a pensar em ser, porque o mundo vai caminhar para isso, o mercado de trabalho vai te levar mais cedo ou mais tarde para esse caminho. Chegando nesse caminho, conecte-se, procure os grandes, procure quem sabe mais, procure quem já trilhou o caminho que você está procurando trilhar. Ninguém vai vencer sozinho, ou se vencer, vai ter 10 mil vezes mais dificuldades do que quem se conectar com quem já venceu, com quem aprendeu com erros e acertos. Então, junte-se a nós, junte-se ao Power Minds Connects, que nós somos um desses atalhos, um desses facilitadores para a sua vida no mercado, na vida pessoal e no planeta. Que bacana, que mensagem. Olha, você quer conhecer mais sobre o projeto? Acesse o site powermindsconnects.com.br, se inscreve para a confraria, se inscreve para a imersão. Se não tiver data disponível na hora que você se inscrever, porque esse vídeo vai rodar o mundo, vai ter uma lista de espera, um lugar que você bota seus contatos, a gente entra em contato,
A gente vai ter imersão presencial no Brasil todo, a gente vai ter imersão online para poder atender todas as cidades do Brasil e do mundo, para poder chegar em você, porque nós estamos crescendo demais. Então se inscreve, garante a sua vaga. Se você quer aprender com a gente, com o Vicente, de uma forma mais personalizada, você quer dar uma alavancada na sua vida e na sua empresa, no seu negócio, chama a gente no direct. A gente tem programas para poder te ajudar. Eu tenho certeza que juntos vamos muito mais longe, né, irmão? Com certeza. Então, que Deus abençoe. Estamos juntos e misturados. Até o próximo. E hoje no Power Minds Connects eu tenho o prazer de receber e conversar com João Apolinário, o Shark, o empreendedor serial e uma grande inspiração do empreendedorismo nacional. Tudo bom, João? Tudo bem? Prazer estar aqui, bater um papo e trocar um pouco de ideia. É muito importante saber e ser vendedor. O empreendedor, ele precisa ser vendedor, ele precisa saber se vender. Porque a primeira coisa que a gente vende é nós mesmos, né? O nosso trabalho, a nossa imagem, o nosso brand pessoal, né? Sem dúvida. O vendedor é a coisa mais importante, é aquela pessoa que representa a sua empresa para o consumidor. Ou seja, se ele for mal atendido por um vendedor, se aquela pessoa não souber fazer um fechamento de negócio, não souber explicar, demonstrar um produto, demonstrar um serviço, você não vai ter sucesso no seu negócio. Então, o vendedor é a coisa mais importante que tem, as pessoas colocam como a pior coisa, né? Se fala muito do B2C, né? Business to Consumer, do B2B, né? Empresas falando com empresas, e eu sempre bato muito no B2P, que é business com pessoas, né? Pessoas falando com pessoas. Para não esquecer que não é empresa falando com pessoa, é o P2P, é pessoas falando com pessoas. Porque mesmo quando você está fazendo um negócio entre corporações, entre empresas, entre B2B, existe uma pessoa aqui e uma pessoa aqui. E empreendedorismo não é ser dono. Empreendedorismo é atitude, é ação, é comportamento, né? Você pode ser um empreendedor sendo uma pessoa trabalhando em alguma empresa, porque empreendedorismo tem a ver com atitude de empreendedor, de ação, de você realmente estar... As pessoas reconhecem que você faz a diferença. A Polishop hoje tem mais ou menos um quarto do tamanho que ela já teve em algum momento, né? Um pouquinho mais agora, já. Já deu pouquinho uma mais, Então, que ensinamento você consegue tirar e transmitir, apesar que teve um imponderável que foi a pandemia, né? Sim. Mas dá para tirar algum ensinamento dessa turbulência? Sem dúvida nenhuma. Eu acho que a derrota só existe quando você desiste. Quando você desistiu, você foi derrotado. Enquanto você é empreendedor, que está à frente do seu negócio e não desistiu, você não sofreu uma derrota. Você sofreu, você está tendo oportunidade de aprender. Porque dificuldade todo negócio tem. Porque nada garante que você vai chegar no final do mês e vai ter o teu dinheiro na tua conta a não ser um CLT. A única que vai ter garantia é isso, o resto não. Power Minds Connects, o programa que tem o prazer de conectar grandes mentes, como o meu amigo Marco Stefanini, com quem, aliás, eu me conectei não faz muito tempo, né? Por uma conexão em comum, né, Marco? A Marli Parra, que nos apresentou. E prazer ter você aqui, obrigado pela presença. E eu queria que você começasse contando, em ordem alfabética, o nome das 40 empresas que vocês adquiriram recentemente, o nome dos 100 países que vocês estão e o nome dos 35 mil colaboradores do Grupo Stefanini. Vamos lá, pode começar. Basicamente, resumindo, em termos de país, a gente serve clientes em 104 países, nós temos entidades fiscais em 46. Há mais ou menos uns 15 anos, dentro de um processo de transformação digital mais forte, nós também decidimos, além de ajudar os nossos clientes a se transformarem, a gente também se transformou. Então nós fizemos vários investimentos que hoje se traduzem em 7 verticais de negócios. Então a Stefanini hoje é um grupo com 7 verticais de negócios e a gente se apresenta como uma Global Tech. E os próximos passos? Para onde você acha que vai a Stefanini, o mercado de tecnologia, a tecnologia em si? O impacto tanto da transformação digital como da inteligência artificial é muito maior pelo fato que é um movimento não é só de tecnologia, é um movimento de tecnologia com negócios. Então você está falando muito mais do modelo de negócio acelerado por tecnologia. Tá, e você acha que a gente deve se preocupar mais com o avanço desenfreado da inteligência artificial ou o avanço desenfreado da desinteligência natural?
eu tenho normalmente uma visão positiva das mudanças. E não significa que essas mudanças não tragam problemas. Eu brinco que às vezes eu tinha um ótimo senso de localização. Hoje eu diria que eu tenho muito menos, porque você usa o Waze o tempo inteiro e você não exercita isso, é verdade, né? Agora, por outro lado, também te permite um nível de logística, um nível de eficiência no seu deslocamento que é fantástico, né? Fazendo essa analogia para a inteligência artificial, ela pode ser, e eu acredito que vai ser, um upgrade seu profissional. Power Minds Connects, o movimento e o programa que conecta mentes poderosas, como a do meu amigo Paulo Moraes, que a gente se conectou há alguns anos, né, Paulo? Verdade, Zé. Eu, na verdade, estou contente demais de estar aqui nesse sofá, conversando com você. A primeira vez que eu vi seu nome foi quando eu entrei na Forbes, em 2016. Estava lá no conselho editorial. No editorial, é verdade. Mas vamos começar do princípio, né? Onde você nasceu, onde você cresceu, onde você estudou, quantas goiabas do vizinho você roubou. Eu venho da periferia de São Paulo. Eu sei que as pessoas conhecem. Aqui no bairro de Pirituba, fui estudar no Colégio Técnico Agropecuária de Jaboticabal, o Unesp Jaboticabal, onde fiquei por lá durante 3 anos. Meu primeiro sonho era ser agricultor, cuidar do campo, mas durante o curso, eu me envolvi no movimento estudantil. O ano é 1984, 85, e com essa nova visão, esse novo momento, eu falei, caramba, esse negócio de campo é legal, mas gente é um barato, né? Cuidar de gente, fazer as coisas acontecer através das pessoas, isso sim é um diferencial. E aí com essa nova mudança, entendendo a importância de formação e estudo, pensando em futuro, eu sigo para fazer uma nova formação agora em Direito na USP de São Paulo, no famoso Lago São Francisco. Então essa é de forma muito rápida como começa e por onde eu passei na minha formação. Você é conhecido agora como o fundador da Espaço Laser, É o meu sobrenome, né? Então as pessoas, a gente fala que você conhece o Paulo Moraes, talvez poucas pessoas conheçam, mas se você falar conhece o Paulo Moraes da Espaço Laser, esse sobrenome, aí tem muita gente que já me conhece. E nós já se tornamos sinônimo de uma categoria. A gente já não fala, você vai fazer uma depilação a laser, você vai fazer uma Espaço Laser. Então, eu acho que sim, que os fundadores e aqueles que acreditam no seu negócio devem exercer cada vez mais, especialmente agora na era das mídias sociais, o papel de embaixadores e representantes, porque afinal de contas, quem consome o produto quer saber quem é aquela pessoa que está atrás da marca, para ver se tem identidade, inclusive sobre o aspecto cultural e de valores. Próximos passos na sua carreira? O sonho de eventualmente fazer algo melhor do que eu consegui fazer até aqui, Zé. Qual vai ser a próxima jornada melhor do que a gente fez até hoje? Eu acredito que só trabalhando a gente vai descobrir. Então, trabalhando muito para encontrar a sorte. João Apolinário, você já pensou em desistir? Acho que desistir jamais. E de onde você tira a força para se manter resiliente esses anos todos? Eu acho que isso vai muito da pessoa que está fazendo aquilo que ela realmente gosta, daquilo que realmente se realiza. Então, se você faz aquilo que te realiza, você vai encontrar força sempre. Arrependimento. O que mais se arrepende de não ter feito? Eu me arrependo de não ter escutado mais os ensinamentos do meu mentor, que foi meu pai. Muitas coisas que eu fui resistente, eu depois percebi que ele tinha razão. O que dá mais prejuízo, ego ou medo? Medo, com certeza. Porque o medo te paralisa, né? O ego é muito ruim, mas o medo te paralisa. O ego você ainda tem e faz, você tem atitude. E o medo as pessoas cristalizam, elas paralisam, e não tem coisa pior no empreendedorismo do que você cristalizar e não ter reação nenhuma. Qual foi o momento que você sentiu mais medo? Eu acho que foi a experiência da pandemia, né? Aquele momento de muita incerteza, de uma coisa totalmente desconhecida. Eu acho que a única coisa que gera medo para as pessoas é o desconhecido. E a pandemia foi um desconhecido para todo mundo. Você imaginar o mundo parar, uma coisa que é humanamente impossível. Se você para hoje e lembra, você quase que não acredita que aquilo aconteceu. Se tivesse que deixar uma verdade para quem está crescendo agora, qual seria? Invista o seu tempo naquilo que você realmente gosta e seja um empreendedor que realmente transforme vidas.
Você precisa ver isso pessoalmente. Premium, sofisticado e impactante. Não é uma casa de festas, é Diamond House. Quando sua marca escolhe a Diamond House, ela escolhe se posicionar com força e sofisticação. Mais do que um espaço, oferecemos uma menção exclusiva, com estrutura premium, tecnologia de ponta e uma vista de tirar o fôlego. O ambiente certo potencializa seus resultados. E aqui tudo foi pensado para elevar a sua marca. Agende sua visita agora e descubra como transformar o seu próximo evento em um marco. E no mundo corporativo, né, principalmente para o engenheiro, que eu digo, é o seguinte, o advogado, quanto mais cabelo branco ele tem, mais respeitado ele é, né? O engenheiro, quanto mais cabelo branco ele tem, mais desatualizado ele está e mais caro ele custa. Então, assim, a gente sabe que no mundo corporativo existe um prazo de validade. Né? Tem pessoas que tudo bem, ok, se você fizer uma opção por uma carreira executiva, ok, seus cabelos brancos vão fazer uma diferença, vão ter um peso. Mas nem todo mundo quer, né, seguir pela carreira executiva. Então, dentro das empresas, né, existe a tal da carreira em Y, né, onde alguns vão para a executiva, outros seguem na técnica. Eu sempre fui muito controladora. E assim, para empreender, você tem que deixar um pouquinho esse controle. Eu digo controle da excelência, da entrega, do resultado. Quando você sai do convencional, que você não está presente o tempo todo ali para a tua equipe entregar uma coisa que você sempre fez com muita excelência, você vai delegar para um terceiro, entregar para o seu cliente, a ortodontia fixa não te dá esse controle. Só se eu sentasse na cadeira e se você olhar, fiscalizar se está sendo bem conduzido ou não. Claro, a gente tem bons profissionais e eu confio. Porém, o Invisalign é previsível, o planejamento é previsível. Eu planejo as placas e eu te entrego e eu tenho certeza absoluta que vai finalizar o tratamento. Eu criei um negócio muito inteligente, porque o cliente ele vem aqui, ele tem tudo pronto. Então a gente tem tudo. Ele não tem que preocupar com nada. Então acaba que fideliza o cliente. É igual eu te falei, a experiência na entrelinhas, quando um evento acontece, 200, 300 pessoas, é muito agradável para o convidado. Então gera ROI, gera retorno para quem está investindo. Então assim, apesar da empresa ser nova, sim, por quê? Aí eu vou te contar por que eu tenho sucesso no que eu faço. Eu coloco meu coração genuinamente, entende? E tudo que a gente faz de forma inteira, genuína, não tem como, a conta fecha e é linda, né? Mesmo que não venha o retorno tão rápido quanto as pessoas esperam, uma hora ela vem. No início, assim, sempre tive aquela veia empreendedora, né? Desde criança ali, de sair vender um geladinho que eu fazia lá para fazer um dinheiro, né? Aquela coisa toda. E foi evoluindo, né? Como eu gostei sempre da área de tecnologia, sou formado em ciência da computação, sou da área de exatas, né? Sempre procurei algo nesse sentido, né? Por volta ali dos 19 anos, eu montei um comércio, um delivery de bebidas que acabou não dando certo ali, vendi, enfim. Mas sempre tentei empreender em alguma coisa, né? Depois teve esse período de trabalhar numa empresa, deixa eu entender como é que funciona isso. Enxerguei essa oportunidade, convidei meus sócios, né, que acreditaram lá na minha loucura. Muita gente falou, não, você é louco, vou pedir demissão. Falei, vamos. É o dono da outra empresa que não deve ter ficado muito feliz, né, com a debandada aí da galera. Não, mas é que foi por etapas, né? Foi por etapas e hoje a gente é parceiro de negócios, né? Então a gente acaba revendendo o produto, né? Quando alguém me fechou a porta de um estágio, foram vários escritórios. Teve um que eu cheguei aí na entrevista quando ele viu a minha idade. Ele só viu o meu currículo e não prestou atenção na minha idade, me chamou por engano. Aí ele falou assim, está marcado com alguma consulta, com alguém? E eu falei, não, eu estou para a vaga de estagiário. E assim, só tinham pessoas de 20 e poucos anos e eu tinha 35. Né? E ele falou, mas a gente não contrata ninguém da sua idade. Né? E eu fui para casa chorando com aquilo. Né?
E ali eu entendi que aquela porta foi fechada para que a porta da Procuradoria se abrisse para mim, né? E lá dentro eu entendi o que eu faço hoje de melhor, que é as negociações de precatório. Eu não comecei para o mercado de compra e venda. Eu comecei porque você tinha um problema no precatório e eu era contratada para resolver. E aí depois eu uni o útil ao agradável, porque a experiência que eu tive na Procuradoria me deu essa bagagem. Você não tem cursos bons, especializados, e os que tem são pouquíssimos, enfim, pouco divulgados. E eu aprendi na prática. Muitos gestores têm a dificuldade por não confiar ou porque às vezes a gente acha, ó, só vai funcionar se a gente pôr a mão. Mas eu acho fundamental a gente dar oportunidade para as pessoas. Não é simplesmente falar, vai lá e faz isso. Não. O que você pensa nessa situação? O que você faria? Então você começa a dar credibilidade para a pessoa, vontade de querer mais. Pelo que eu estou entendendo, é aquela história, né? Você não pega o peixe, coloca na boca dela. Você ensina ela a pescar, né? Eu nunca aconteceu isso comigo, de um colaborador vir trazer alguma dificuldade, algum problema, eu já dar a resposta para ele. Isso nunca ocorreu. O que você faria nessa situação? Para forçar eles, né? E assim, a hierarquia nossa da empresa, de quando eu entrei, ela era muito menor, ela era enxuta, né? Porque a empresa era menor, né? Por mais que seja uma multinacional japonesa, ela era menor. Mas o período da pandemia foi o período que a gente mais cresceu. Nós montamos fábrica no período da pandemia. A pasta, né, de fintechs, e de forma muito rápida fomos surpreendidos. O brasileiro aí conseguiu dar uma quebrada de mais uma iniciativa boa, como todas as outras, né? Mas quem somos nós para falar do Banco Central, né? Ele tem os seus motivos. Mas assim, inclusive ia muito bem para esse lado de tokenização e de fintech. Então esse momento também a gente dá 2 passos para trás, para entender como a gente pode construir isso. Mas eu sou apaixonada pela inteligência artificial, todo o nosso time usa, desde as mais emergentes até as mais profundas, juntos com os programadores, para a gente conseguir escalar isso rápido. Mas as operações de grande porte a gente acompanha ainda, né, de perto, a gente traça a estratégia, entende a dor ali do empresário, entende uma forma de crescimento também, entende o que a gente pode agregar para que a empresa escale. Então, a gente ainda faz essa curadoria. No Brasil temos muitos empresários, muitas empresas, muitos casos de sucesso, mas também temos muitos casos com falhas, grandes falhas. E os pequenos, médios e até as grandes empresas, elas sofrem com falta de previsibilidade, falta de planejamento. E eu tenho a formação em economia e posteriormente eu fiz direito, me tornando advogada. E eu consigo identificar essas falhas e os pequenos sofrem muito. Mas você está ajudando essas pessoas? Ajudo empresas, ajudo pessoas, consultoria, o trabalho jurídico em si, só que não simplesmente o trabalho jurídico sempre com um olhar financeiro. Por quê? Não tem como tirar as finanças. O jurídico costuma ser o último a ser procurado, né? No caso, o advogado. Você pega qualquer empresa de grande porte aí, vai comprar, não vai comprar se você não tem nada a apresentar, né? Então foi um tempo caminhando, né, titubeando, até que a gente conseguiu montar um portfólio para apresentar, olha, não, a minha empresa é real, a minha empresa existe, a gente está fazendo isso aqui, a gente consegue atender vocês, e aí o que antes era 90% de licitação, hoje virou 90% B2B, e só 10% de licitação. Hoje o nosso principal cliente são empresas. Quanto custa um modular desse? O modular ele custa aí na média de, o nosso pelo menos, né, que é mais voltado ao industrial, bem dizer, custa aí na média de 3.300 a 3.500 o metro quadrado. Se você pega por referência o Cube, por exemplo, o Cube de Santa Catarina, é 3.090. O Cube da última atualização no mês passado, R$ 3.096.